A lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas foi criada há 10 anos no Brasil, mas os números no país ainda são preocupantes. Segundo pesquisa recente feita pelo IBGE, a quantidade de usuários de drogas ilícitas de 13 a 15 anos aumentou. Em 2009 era de 7,3% e passou para 9% em 2015. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a juíza Carolina Ranzolin. Juíza, eu abro essa entrevista perguntando sobre os resultados dessa lei de drogas no Brasil. Qual a sua opinião sobre o que ela trouxe de positivo efetivamente? Bom, a Lei 11.343 de 2006, então já criada há mais de 10 anos, ela trouxe avanços, sim, no âmbito da discussão sobre drogas. Ela substituiu a Lei 6368 de 76, que era uma lei exclusivamente repressora, editada antes do processo de democratização brasileira. E essa nova lei, então, ela trouxe o assunto para drogas não exclusivamente na área de repressão, mas também na área da saúde e assistência social ao usuário ou dependente de droga. Então, isso foi um avanço importante. Outro avanço importante foi que ela não descriminalizou por completo, mas essa lei admitiu a aplicação de penas apenas restritivas de direito para o usuário dependente, inviabilizando, então, a sua prisão, quer preventiva ou em flagrante. Ela também agravou as penas do crime de tráfico de drogas, quis diferenciar o pequeno traficante do grande traficante, e a inclusão, então, da assistência social e da saúde nesse âmbito de drogas também foi muito importante. E a senhora vê algum tipo de retrocesso? Eu não digo retrocesso, a lei avançou em muito, mas houve falhas na lei. Por exemplo, uma das falhas que mais se discute, e é quase uma unanimidade entre os juristas, é que ela não traçou critérios objetivos para diferenciar o usuário do traficante. Como, por exemplo, colocar um limite de droga a ser portado pelo usuário, a diferenciá-lo do traficante. E isso ocasionou o quê? Que, às vezes, uma mesma conduta possa ter julgamentos distintos entre diferenciar um usuário e um traficante. Então, leva para o sistema carcerário pessoas numa mesma situação, só que com julgamentos distintos. Então, isso não foi bom e tem que ser feita uma ampla discussão sobre essa lei. E esses 10 anos é um momento importante para isso, para que algumas coisas possam avançar ainda mais no que se refere à prevenção ao uso de drogas e à repressão do crime de tráfico de drogas. Esse estudo do IBGE que eu citei no início, ele questionou esses adolescentes de 13 a 15 anos sobre o uso específico da maconha. E segundo os dados que eu estou olhando aqui, 4,1% desses estudantes revelaram ter fumado nos últimos 30 dias da data da pesquisa. Ao mesmo tempo que esse número parece assustar a gente, porque a gente está falando de adolescentes, alguns países da vanguarda do mundo, da Europa, América do Norte, países vizinhos aqui, Argentina, Chile, Uruguai, eles caminham para aceitar esse consumo, muito mais do que a gente aceita hoje em dia aqui. Eu queria saber, na sua opinião, se esse é o caminho pro Brasil no quesito maconha. É legalizar, é aceitar, é taxar, é pôr impostos nesse setor, porque se você legaliza, vira um imposto, vira uma indústria. Qual é a sua visão sobre esse assunto? Eu acho que a descriminalização, agora então falando especificamente do uso da maconha, eu acho que é uma discussão que tem que ser sim travada, mas tem que ser travada num âmbito técnico, de trazer para essa discussão as ciências da antropologia, sociologia, ciências políticas e principalmente a medicina. E essa discussão tem que ser séria e não acalorada ou apaixonada como se tem visto aqui no Brasil. É um caminho, os países que você citou, eles realmente traçaram esse caminho, mas o Brasil é um país de dimensão continental, tem uma diversificação cultural muito grande. E eu sou um pouco cética nesse assunto, porque eu não acredito que o Brasil hoje tenha estruturalmente ou culturalmente está preparado para aceitar uma demanda que vai vir dessa liberação do consumo da maconha. Eu acho, então, que tem que ter uma discussão mais séria e muita coisa antes disso tem que evoluir no Brasil para que esse assunto possa vir para a realidade.
como a questão da saúde e assistência social, que hoje, com a proibição severa que tem, é muito pouca. A gente vê pouca discussão, uma real ressocialização do usuário dependente de droga. Então, essa demanda vai crescer e muito se houver uma descriminalização do uso de drogas, ou da maconha, ou de outras, enfim. E acho que o Brasil ainda não está preparado para receber essa demanda. Ainda citando o caso do Uruguai, no nosso país vizinho, após a regulação da maconha, as mortes por tráfico chegaram a 0, segundo o secretário nacional de drogas do próprio Uruguai. E a legalização diminuiria os crimes relacionados ao tráfico de drogas no Brasil, uma vez que já não seria mais crime comercializar maconha? Olha, veja bem, o uso de drogas ele tem efeitos nefastos, não só no usuário, mas na sua família, o tecido social todo que envolve. E o tráfico de drogas, ele agrega a eles outros tipos de crime igualmente graves, como roubos, furtos e até homicídios. Os estudos comprovam isso, né, no Uruguai e outros países, mas como eu falei, o Brasil tem que evoluir muito ainda em outras áreas, de segurança pública, de saúde e assistência social, para que quando esse assunto virar realidade, esteja pronto para suprir essa demanda. Porque se não houver essa estruturação necessária para realmente se discutir de forma séria esse tema, eu não vejo que essa descriminalização pura e simples do uso de drogas vai trazer muitos benefícios para a sociedade. Então, volto a dizer, é um assunto que precisa ser discutido, mas de forma séria, com a estruturação do Estado, para que a gente realmente veja um efeito positivo da descriminalização do uso ou até mesmo do tráfico de drogas no Brasil. Caso a maconha fosse descriminalizada, a senhora acredita que haveria um aumento de consumo de outras drogas? A maconha é considerada uma droga mais leve, mas ela sim traz, um trampolim para o uso exatamente, para uso de outras drogas, porque ela traz esse usuário para um ambiente onde se comercializa outras drogas, traz o usuário para um ambiente onde se usa outras drogas mais pesadas. O juiz de direito do estado do Amazonas, Luiz Carlos Valois, ele afirmou em uma entrevista que o judiciário tem permitido à polícia agir como juiz. Tem sido um judiciário policial, segundo ele, porque autoriza que a testemunha seja unicamente o policial. Quer dizer, o PM na rua te prende, te acusa e ainda é testemunha do processo. Segundo ele, então, o judiciário tem permitido isso. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu discordo desse entendimento. O policial, ele é uma testemunha no processo como outra qualquer. Ele não julga o processo, ele vem ao processo relatar fatos e ao juiz, sim, da causa, que vai sopesar esses fatos relatados com a lei aplicável ao caso e vai dar a sua sentença, né? Como qualquer testemunha, a gente crê que o policial está falando a verdade até que haja uma outra prova em contrário. Então, isso é um entendimento unânime nos tribunais de que o testemunho do policial tem sim validade e há possibilidade de se fazer prova em contrário. Então, normalmente o testemunho do policial não é a única causa que vai levar um traficante ou um usuário de drogas a uma condenação. Tem outros fatores que podem contribuir para corroborar ou não com a palavra do policial. Então, eu acho essa uma visão muito exagerada do testemunho do policial no processo. Ele é importante, assim como outras provas. E assim, num crime de tráfico de drogas, que normalmente envolve uso de armas, homicídios e outros crimes, como eu já falei, é muito difícil tu trazer a juízo uma testemunha que vai testemunhar contra um traficante, né, ou que está envolvida com isso. Então, eu acredito na palavra de qualquer testemunha, seja ela policial ou não, até que haja uma comprovação efetiva em contrário. Senão, aquela testemunha tem sim plena validade. E quais são os avanços que você vê necessários e urgentes para o Brasil nesse quesito drogas, tanto no âmbito judiciário quanto no âmbito de educação escolar, de prevenção, uma vez que os números de uso de drogas por adolescentes já assusta, isso é a pesquisa de 2015 e hoje acredito que deve ser maior ainda. Eu entendo que a repressão não deve ser a protagonista da história
prevenção e do uso de drogas. Eu acho que tem que ter um trabalho todo anterior, né, de prevenção do uso de drogas, de inserção do usuário dependente de drogas na sociedade de uma forma adequada, porque é multifatorial a questão da droga. Ela não é simplesmente da esfera jurídica. Ela tem todo um arcabouço de problemas antes de que esse problema venha para a área jurídica. Então, tem que se trabalhar lá desde o início. O usuário de drogas, ele não pode ser levado a uma condição fatal de que se eu sou usuário, vou virar traficante e assim eu vou ser punido. Não, tem que ter toda uma prevenção anterior na área da saúde, assistência social, em ciências políticas, na medicina, para prevenir que essa questão venha unicamente para o direito penal. Hoje se observa um aumento exponencial de encarcerados em decorrente do tráfico de drogas e isso é muito ruim, né? E esse número é crescente, ele não para. Por quê? Exatamente porque não há políticas públicas que trabalhem lá no início do problema. E eu falo aqui de educação, de lazer, de saúde, de esporte. Então, enquanto não houver uma atenção para essa área, para essas áreas, a gente vai continuar apenas punindo o traficante ou o usuário de drogas. Até porque deve ser um comércio de muito giro de capital, né? Sim. Tratando, obviamente, como é uma coisa irregular, a gente não tem estudo sobre o quanto gira uma boca de fumo, mas deve ser um giro muito alto, deve movimentar muito dinheiro, uma indústria que emprega muita gente, inclusive, né? De forma irregular, mas... Sim, ele é um mercado muito interessante, ele traz um dinheiro fácil e muito rápido. Só o que acontece hoje em dia? A gente está vendo ser punido apenas aquele traficante que vende a droga no varejo. Não há um interesse ou não há uma estrutura do Estado, e aí eu falo Estado como um todo, de investigar e identificar os grandes traficantes. Que estão em bairros nobres da cidade. Exatamente. Então, quem está sendo preso é o elo fraco dessa relação comercial do tráfico de drogas, porque aquele traficante do varejo que é preso, ele é rapidamente substituído. Porque há um mercado para isso, há mão de obra para isso, enquanto que o traficante, aquele que provavelmente faz o tráfico internacional, o Brasil não é produtor de cocaína, então essa droga vem de fora. Então, esse grande traficante, é mais difícil de identificá-lo e puni-lo. Então, por isso que hoje a maioria do tráfico que se prende é aquele traficante pequeno do varejo. Então, está faltando essa estrutura de realmente identificar e punir o grande traficante. Perfeito. Para a gente fechar a entrevista, pensando no futuro, o que deveria ser feito no Brasil, de acordo com a sua visão? Para onde a gente está caminhando, juíza? Eu acho que as políticas públicas estão escassas nesse âmbito. Né? A partir do momento que se tem uma criança na escola, aprendendo efetivamente, a partir do momento que se tem um adolescente engrenado na sociedade através do esporte, através do lazer, através da cultura, a gente vai diminuir a incidência do uso e do tráfico de drogas. Enquanto não houver essa política de assistir crianças e adolescentes, principalmente os menos favorecidos, a gente vai continuar vendo uma demanda crescente, tanto no uso quanto no tráfico de drogas. Então, é por isso que o Brasil tem que estar preparado para uma eventual descriminalização do uso ou até do tráfico de drogas nesse início. Enquanto não se investir no início da questão, não vai adiantar construir presídios, vão ser construídos vários e a gente ainda assim vai ter falta de vagas para a punição do traficante. Perfeito, juíza. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. O programa Justiça Legal dessa semana fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Até lá!